pod else post postado mute this conversation. Você quer saber se pode usar else? A resposta é óbvio que pode, mas eu vou te mostrar por que essa discussão existe. Como sempre, eu faço minha divisãozinha aqui bem bonitinha no meio, e a gente vai ter um time que vai ser o time do else e a galera que é anti-else. E a questão aqui é que um vai ficar discutindo com o outro, porque a galera do else vai argumentar que é simples, funciona, não tem por que não usar, tá na linguagem, é pra usar. E a galera que é anti-else vai dizer que é um anti-pattern, que tem maneiras melhores de fazer a mesma coisa, que deixam o código mais clean e que dão mais manutenção, mais manutenibilidade pro código. O ponto que eu vou focar hoje, o ponto que eu vou te mostrar hoje, é o que essa galera que tá argumentando e o que a gente pode aprender com eles, no sentido de quando que a gente pode usar um approach melhor do que else. E por que a gente quereria fazer isso? Qual o sentido disso? Porque apesar de ser uma discussão técnica extremamente boba e bastante inconsequente, se a gente prestar atenção aqui, a gente consegue aprender alguns outros patterns que fazem bastante sentido. Mas, assim, essa galera aqui tem um ponto também. Se você já me viu resolvendo o LeetCode, eu quase sempre jogo else no meio do LeetCode, porque você tem que saber quando fazer o over-engineering e quando não fazer. Agora, a pergunta que é o cerne dessa questão, a pergunta que mora no centro dessa discussão é: qual que é o grande problema do else? E existe sim e na minha opinião, basicamente só um grande problema que o else tem. O grande problema do else, ele é o problema de diferentes fluxos de execução. É o código Hadouken. E aqui eu trouxe um exemplo bastante escrachado para mostrar o que acontece quando a gente leva esse problema para enésima potência. A gente tem um código que, se A for verdade, ele vai executar isso aqui, e se A não for verdade, ele vai executar isso aqui embaixo. Uma coisa está bastante desconexa da outra, elas estão bem longes no código, e aqui no meio, aqui nesse espaço, pode acontecer 1 milhão de coisas, e isso aqui, toda essa indentação, cria N fluxos de execução dentro do código. Seu código pode executar isso aqui, ou, de repente, ele pode executar isso aqui. Mas ele pode também executar isso daqui, e ele pode executar isso daqui depois. Só que se B for falso, na verdade, ele não vai executar isso daqui. Ele vai executar isso aqui embaixo. Mas ele também pode entrar aqui, só que se isso aqui não for verdade, ele também pode executar isso aqui. Isso que eu acabei de descrever, esses diferentes fluxos de execução, a gente chama de complexidade ciclomática. E é basicamente isso que a gente quer evitar. Quanto maior a complexidade ciclomática do seu código, mais difícil é de dar manutenção, de debugar, de entender o que de fato está acontecendo, porque esses N números de fluxos de execução diferentes vão fazer com que seja bastante confuso entender o que está acontecendo em cada situação aqui. E é isso. Esse é o principal problema, e esse caso em específico aqui é bastante fácil de corrigir. Aqui eu peguei um código bastante esdrúxulo e bem exagerado para mostrar esse problema. Raramente no mundo real você vai ver um código assim, só que você vai ver muitos códigos parecidos com isso, em que a técnica que eu vou aplicar aqui também se aplica. Esse código, a função dele é retornar uma response com um valor 4, 3, 2 ou 1, dependendo do tamanho do nosso item. Se o número aqui for 99, por exemplo, e a gente chamar o nosso código, ele printa aqui que o nosso número está entre 0 e 100 e retorna 1. Se o número estiver entre 101 e 1000, ele retorna 2. Se o número estiver entre 1001 e 10.000, ele retorna 3. Se ele for maior do que 10.000, ele retorna 4. Tá bastante ruim e tá bastante complexo de ver o que vai estar executando aqui de fato. Muitas vezes você não vai ver um check de valor assim, só que você vai ver, por exemplo, if user.is logged in, por exemplo. E é muito comum você ter essa lógica totalmente nested dentro de vários ifs e elses se o usuário estiver logado e se o usuário preencher certas condições. Então, a gente aprendendo a refatorar esse caso esdrúxulo que eu peguei aqui, a gente aprende também a refatorar outras complexidades ciclomáticas que vêm a partir de if-else. Qual que é um approach que pode funcionar aqui bem? Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma combinação de duas coisas, que é inverter o check e trocar a ordem das operações. Como assim? Aqui, se o valor for maior do que 10.000, ele retorna 4. Então, a primeira coisa que a gente faz é jogar isso aqui lá pra cima. A gente tem if value maior do que 10.000, e ao invés de precisar atribuir esse 4 para response, a gente pode retornar imediatamente. E fazendo esse early return, a gente consegue garantir que tudo que vem depois disso daqui, que se o código já passou dessa linha aqui, necessariamente o valor está abaixo de 10.000, abaixo ou igual. O segundo case que a gente quer aqui é esse aqui. Se o valor estiver entre 1.000 e 10.000. Como a gente já garantiu que ele é menor do que 10.000, a gente só precisa colocar if value maior do que 1.000. Se for maior do que 1.000, a gente joga isso aqui, e, de novo, elimina esse response, já dá um return. Por quê? Passou daqui, a gente garantiu
que o nosso valor é 1000 ou menor. Agora ficou fácil, a gente só precisa de mais um check. Se o valor for maior do que 1000, perdão, maior do que 100, a gente sabe que ele está entre 101 e 1000, aqui, retorna 2. E se a função chegou até o final da execução, a gente garantiu que a resposta que a gente quer é 1. A gente não precisa mais dessa variável de res. E ficou mais fácil a gente encontrar o problema da função, que a gente garantiu que é menor do que 100, só que a gente não tem nenhum check para ver se é negativo ou não. Então vamos corrigir essa mensagem aqui e falar que o valor é menor do que 100. Menor ou igual, né? Agora a nossa função está bastante simplificada. O código não fica entrando em 1000 ifs e elses e fazendo uma complexidade toda adicional e passando por caminhos prováveis ou improváveis ou que são difíceis de entender qual parte que está de fato executando. E ele flui naturalmente de cima para baixo, entrando nos cases e retornando se as condições forem verdade. Fica muito mais simples de ver. Você tem uma receita de bolo muito mais lógica que vai de cima para baixo. E a funcionalidade, ela é exatamente igual, porque eu executo meu código aqui e ele retorna a mesma coisa, quer dizer, como a gente corrigiu o bug, ele retorna uma mensagem um pouquinho diferente. Esse foi o primeiro caso do else. O caso de que tem vários nested elses e a gente pode trocar eles pelo if invertido, meio que invertendo a ordem, e dando um early return. Isso pode reduzir a complexidade ciclomática do nosso código. Agora, tem um caso aqui, que nesse artigo da Google, chamado Else Nuances, eles argumentam em prol do uso de else em um caso específico, que é um caso onde a gente quer linkar fortemente a lógica de execução. Como assim? Vamos pegar esses dois exemplos aqui e mostrar o que está acontecendo. No caso da esquerda, tinha basicamente o pattern de early return, que é para pegar o favicon, ele vai ver se o user está logado, se o user não estiver logado, ele vai retornar o ícone de signed out, se o browser for incognito, ele vai retornar o ícone de incognito, se o inbox estiver vazio, ele retorna o ícone de vazio, e se nenhum desses casos for verdade, ele vai retornar o ícone de has items. O problema disso é que para dar manutenção pode ficar um pouquinho mais complicado, porque, claro, aqui está um exemplo bastante simples, só que eu não tenho nenhum indicativo muito forte de que a lógica aqui está intrinsecamente linkada. Eu poderia só deletar qualquer um desses, quebrar a aplicação, e ao bater o olho aqui, não necessariamente comunica pra gente que uma coisa está dependendo da outra. Então pode ser que a gente queira usar o if, elif e else para comunicar que isso aqui é um bloco único de código que precisa ser executado sequencialmente e que a gente não quer introduzir nada aqui no meio, a gente não quer fazer nenhuma operação entre essas linhas de código, a gente quer elas fortemente linkadas em um único bloco. E, na verdade, isso aqui é basicamente um switch. O que eles estão argumentando aqui é que quando você tem uma lógica dessa maneira, você usa um switch, no caso eles usaram if e elif, mas olha pra isso, vamos ser bem sinceros, isso aqui é um switch. É só porque Python não tem switch. O argumento que eles estão fazendo aqui é que você não deve usar um early return quando você está usando um switch. E eu não sou muito fã de switch. Eu entendo que nesse caso aqui tá bem legal, faz bastante sentido. Mas tem um pattern que eu gosto bastante para substituir else, que eu acho bem mais legal do que esse aqui, que é o pattern de lookup table. E como é que é o lookup table? Aqui a gente tá no nosso código, que é meio parecido com o que o Google recomenda. Aqui eles tinham, né, essencialmente um switch case para ver se o user tá logado, se ele tem algum item no inbox, enfim. E o que a gente tem aqui é um switch case, na verdade if elif, né, porque Python não tem switch case, para determinar qual a role do user. Se ele é um usuário free, ele só pode ler o banco de dados, se ele é plus, ele pode read-write, se ele é premium, ele pode read-write-download, enfim. A gente está fazendo um match aqui de permissões, de qual usuário pode fazer qual coisa. E isso aqui tá legalzinho, funciona, é bem melhor do que eu ter um bando de if-else, e eu consigo bater o olho nisso e ver que isso aqui é um bloco único de código, cuja lógica está fortemente linkada. Mas, para mim, olhando para isso aqui, a gente está desperdiçando um caso de fazer pattern matching, na minha opinião. E como que a gente faria pattern matching através de uma lookup table? Ao invés de ter a lógica de qual usuário pode fazer o que fortemente linkada a esse switch case, esse if-else, a gente define aqui embaixo um dicionário de qual role de cada user pode fazer qual coisa. Então a gente tem aqui o free pode fazer read, o plus pode fazer read-write, o premium pode fazer read-write-download, enfim. Essa tabelinha aqui, na minha opinião, é um pouco mais fácil de dar manutenção, porque se a gente quiser adicionar uma role nova aqui, sei lá, vamos colocar incognito, não pode fazer nada. Na minha visão, é bem mais fácil fazer essa adição aqui do que eu jogar outro elif aqui, dizendo que se o user é incognito, ele não pode fazer nada. A manutenção disso aqui, pra mim, me parece melhor. E a expressividade disso aqui, pra mim, também parece melhor. Tá, mas então tá, e como que a gente vai transformar isso daqui numa função? É muito simples. No momento que a gente precisar saber o que o user pode fazer, a gente vai dar um user rows, que é o nosso dict, .get.
Aí vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, role do nosso user atual é admin. userRoles.get role. E é só isso. Essa lookup table vai retornar isso daqui. E isso aqui, esse get, vai ser a mesma coisa do que eu chamar esse método aqui, passando admin pra cá. Se eu colocar um print nisso aqui e chamar o código, eu consigo ver o que o nosso admin pode fazer. Então eu acho o lookup table um pattern bastante interessante. E esse estilo aqui, esse modelão de pattern matching, tem uma carinha muito mais funcional. Se você usar Elixir, provavelmente você vai estar fazendo algo muito mais parecido com isso do que com isso aqui. E, na minha visão, é só isso que tem dessa discussão toda do else. No fundo, é uma questão bastante pequena até, sobre complexidade ciclomática e pattern matching. Não tem mais nada aqui além disso, o resto é só engajamento.